Bom, pessoal, boa noite. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um tema que é extremamente prevalente no nosso dia a dia e que ultimamente teve uma série de mudanças em relação à sua conduta. Então, vocês estão vendo no primeiro slide, o tema é a amniorrex prematura. O que há de novidade? O que é que tem de novo nisso? Os meus diletos ex-residentes, que são já tem um pouquinho mais de estrada, eu vou começar a aula a dizer que eu vou desdizer aquilo tudo que eu disse antes. Então, muita coisa do que eu disse, eu vou desdizer na aula de hoje. Primeiro, nós vamos falar um pouquinho de conceito, né? O conceito de amniorrex prematura é a perda de líquido em grande quantidade que escorre pelas pernas. E, na enorme maioria das vezes, a paciente refere essa queixa dessa forma. Então, a primeira coisa que a gente vai tentar rever é algo da embriologia. Todos vocês lembram que existem duas membranas, a membrana mais interna, que é chamada de âmnio, e a membrana externa, que é chamada de córion. Quando ocorre, para que haja o escoamento do líquido, é necessário que haja ruptura tanto do âmnio quanto do córion. Então, a anônima correta deveria ser córeo amniorrex. Então, para começar a nossa conversa, a amniorrex prematura é um termo que deve ser abandonado. Provavelmente, os residentes que estão chegando agora e as outras duas turmas que chegaram provavelmente ouviram falar nessa condição nosológica como amniorrex prematura. Não é incomum a gente ainda encontrar com uma certa frequência os plantonistas e alguns staffs da enfermaria, inclusive, chamando de amniorrex prematura. Essa nomenclatura, a ruptura prematura de membranas, ela faz uma alusão ao trabalho de parto e não em relação especificamente com a prematuridade propriamente dita. Então, de uma certa forma, confunde com prematuridade. Então, ruptura prematura de membranas também deve ser evitada. E o termo mais recomendado atualmente é ruptura anteparto de membranas ovulares, que vocês já popularmente chamam de RAM. E aí se acrescenta a isto o termo pré-termo, se nós estamos com menos de 37 semanas, e termo, se nós estamos com mais ou igual a 37 semanas. Essa orientação data de janeiro de 2018, quando o Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia publicou um boletim recomendando a utilização de ruptura membranas em substituição à ruptura prematura de membranas. A incidência da ruptura anteparto ela é variável. Numa publicação, talvez uma das maiores publicações sobre prematuridade, de Mercer, de 2014, traz uma frequência que gira em torno de 3%. Na maternidade escola, a ruptura anteparto representa 10% dos casos que nós atendemos. O estudo do tema se reveste de importância principalmente porque ela representa 1/3 dos casos de prematuridade e automaticamente de desfechos negativos, tanto de morbidade quanto de mortalidade neonatal e automaticamente infantil. E contribui com uma certa parcela, elevando o risco de infecção materna e perinatal. Se nós olharmos uma publicação de 2013 sobre a epidemiologia global da prematuridade,
o Brasil se situa na 10ª posição, juntamente com outros países que têm mais de 250 mil partos prematuros. Então, perceba que nós temos uma taxa de prematuridade muito elevada. A nossa taxa de prematuridade na maternidade escola tem girado em torno de 26%. Sim, um dos maiores estudos brasileiros de prematuridade foi publicado numa revista de alto impacto, a Plus One, em 2014, da Rede Brasileira de Saúde Perinatal, que é uma rede coordenada pela Unicamp, que nós tivemos a oportunidade de participar, eu e o George. Foi o único centro do Ceará que participou, foi a maternidade escola, e foram acompanhados 33.740 partos. Desses, 4.150 foram partos prematuros. E esse estudo mostrou que a taxa de prematuridade brasileira gira em torno de 12,3%. Então, vejam que a maternidade escola tem 2 vezes a taxa de prematuridade do Brasil. Mas isso se explica por ser um hospital de referência e por receber as pacientes de maior risco. Apesar de cerca de 12,3% dos partos serem prematuros, eles respondem por 80% da mortalidade perinatal. Então, vejam a importância do parto prematuro propriamente dito. Na publicação do grupo da Unicamp, que nós participamos, a ruptura anteparto de membrana representou 29% de todos os casos. Ou seja, era aquilo mais ou menos que a gente imaginava, em torno de 30%. 35% foram os partos prematuros chamados terapêuticos, por pré-eclâmpsia, por descolamento prematuro de placenta, por placenta prévia, e 36% o trabalho de parto prematuro espontâneo propriamente dito. A prematuridade é a principal causa de morte neonatal precoce. Ela eleva consideravelmente a incidência de síndrome de desconforto respiratório do recém-nascido. 70% dos bebês com menos de 30 semanas têm síndrome de desconforto respiratório. Há uma elevada mortalidade no primeiro ano de vida desses bebês prematuros, sem falar nas sequelas a longo prazo, como a paralisia cerebral, o retardo do desenvolvimento, a retinopatia e a displasia broncopulmonar. A prematuridade é todo o parto que ocorre com menos de 37 semanas. Mas é importante que a gente abra um parêntese, porque existe uma subclassificação que é o prematuro tardio. É um conceito publicado originalmente em 2005, que define que o parto pré-termo tardio é aquele que ocorre entre 34 e 36 semanas e 6 dias. Esse conceito é importante quando nós formos falar um pouco sobre conduta conservadora e corticoide. Uma das maiores casuísticas mundiais sobre idade gestacional de parto, publicada em 2016, mostra que o parto prematuro tardio representa 74,4% de todos os prematuros. Então, percebam que isso tem uma influência extremamente importante, principalmente quando a gente fala em superlotação de unidade neonatal e necessidade de cuidado redobrado com esses recém-natos. Na publicação do grupo que nós participamos, os partos prematuros entre 32 e 36 semanas, a idade gestacional foi um pouquinho diferente do conglomerado, também mostrou uma taxa em torno de 79%, ou seja, extremamente elevada.
E os resultados neonatais, apesar do score de Apgar nesse período ser relativamente baixo, eles trazem uma frequência da ordem de 50% de necessidade de internamento em unidade de terapia intensiva neonatal, tem cerca de 62% de baixo peso ao nascer, apesar da taxa de mortalidade ser baixa. Então, nós temos consequências importantes dos bebês que são prematuros tardios em termos de resultado perinatal, seja por baixo peso, seja principalmente por necessidade de internamento em UTI, elevando os custos e aumentando o risco infeccioso. A mortalidade desse trabalho publicado pelo nosso grupo variou de 6,8% a 8%. E um outro estudo, publicado em 2012 mostra que os prematuros tardios têm 2,4 vezes mais chance de ser internado do que um recém-nato a termo. A prematuridade tem uma importância no cenário de elevação de custo. Os americanos trabalham muito com avaliação de custo para tentar identificar onde eles podem atuar mais rapidamente. Então, a prematuridade gera um custo nos Estados Unidos de 26,2 bilhões de dólares. E um prematuro, independente da idade gestacional, em termos de média, custa em torno de 51.600 mil dólares. Extremamente elevado. A fisiopatologia da ruptura anteparto de membranas, ela é multifatorial e passa por uma série de considerações, seja por uma elevada frequência de infecção córeo-decidual, uma alteração na matriz metaloprotease, uma resposta inflamatória danificando as membranas ou uma fragilidade da membrana colagênica. O diagnóstico da ruptura anteparto, em 80% a 90% das vezes, ele é clínico. Clínico. Na anamnese, você já avalia, pela descrição da gestante, a quantidade, o aspecto, se ele é fluido, viscoso ou aquoso, a cor, se ela é clara, pode ser amarelada, pode ser branca, e o odor, que na maioria das vezes é similar à água sanitária. E tem-se sempre que fazer o diagnóstico diferencial com os quadros de corrimento vaginal. No exame físico, a inspeção vulvar já pode dar um norte de que o diagnóstico realmente está confirmado, e o exame especular fecha o diagnóstico em 80% a 90% das vezes. Não há nenhuma indicação de se realizar nenhum exame complementar. Não infrequente, eu percebo que, mesmo com todo o quadro clínico chamativo e o achado do exame físico confirmatório, tem se realizado, entenda, desnecessariamente, cristalização no setor de emergência da maternidade escola. Se eu tenho diagnóstico clínico, não faz nenhum sentido fazer cristalização. E o toque vaginal está inicialmente contraindicado, a não ser que eu tenha trabalho de parto ou que eu vá partir para uma indução do trabalho de parto. É sabido que o toque vaginal reduz o período de latência em torno de 3 a 5 dias. O que é isso? As pacientes que são admitidas com ruptura anteparto de membranas ovulares, quando eu faço o toque, o tempo entre a ruptura e o desencadeamento do trabalho de parto se encurta, a depender da idade gestacional, entre 3 a 5 dias. Portanto, se a conduta for conservadora, eu devo contraindicar o toque vaginal.
A utilização dos exames complementares deve ocorrer em torno de 10 a 20% dos casos, e os dois mais fáceis de serem feitos é a medida do pH vaginal, é muito mais simples, inclusive, do que a cristalização. Com a mesma fitinha que faz o LabStix, faz-se a avaliação do pH daquele conteúdo que está se visualizando. O pH vaginal habitualmente oscila entre 3,8 e 4,5, e se ele tiver alcalinizado, maior ou igual a 6, é sugestivo de ruptura anteparto de membranas ovulares. E a cristalização, que é utilizada como o ponto de diagnóstico, inclusive de quem eu não tenho dúvida, a acurácia varia de 85% a 98%. Então, todos vocês conhecem uma lâmina que é avaliada no ultrassom e a formação de um folho de samambaia. O conteúdo vaginal e o muco cervical, eles não cristalizam, fazendo, então, o diagnóstico diferencial. Existem outros testes que nós já usamos no passado. Na minha época, na época do Erlânio, havia uma substância chamada fenolsulftaleína 0,1%, em que a gente pingava numa gaze umedecida no conteúdo vaginal e ela tomasse uma coloração arroxeada, era o diagnóstico, confirmava o diagnóstico de ruptura anteparto. Como também o teste de Iannetta, que era esquentar uma lâmina com o material que foi encontrado no canal vaginal, e se ele não mudasse de coloração, confirmava o diagnóstico. Se mudasse, afastava o diagnóstico. Esses testes estão obsoletos, não são mais utilizados. Existem inúmeros outros testes que podem ser lançados mão, até testes com maior sensibilidade, com maior custo, que nós habitualmente não utilizamos. E a ultrassonografia, eventualmente, está sendo utilizada para esse fim. Mas é importante que se saiba que o líquido amniótico diminuído, ele apenas corrobora o diagnóstico. O líquido amniótico, o encontro do líquido amniótico em quantidade normal não afasta o diagnóstico de ruptura anteparto, porque eu posso ter tido previamente uma polidramnia e pode servir para que eu faça um diagnóstico diferencial com outros achados especificamente. E em situações hoje cada vez menos frequentes, tem sido feito a amnifusão, que é a instilação de substância na cavidade amniótica, é quando eu tenho uma história extremamente sugestiva e os exames são negativos. Ele pode ser feito somente com soro fisiológico, para saber se o líquido escoa, pode ser utilizado corante, e no passado nós fizemos, até com uma certa frequência na maternidade escola, com a vitamina B, que fica uma cor diferente do soro, infundindo na cavidade amniótica e identificando se havia o escoamento desse líquido. Nós podemos dizer que a conduta frente a uma ruptura anteparto de membranas ovulares, ela tem 4 fatores específicos. O primeiro fator é se estar em trabalho de parto ou não. E estando em trabalho de parto, a conduta deve ser ativa. Se eu tenho um diagnóstico de infecção, a presença da infecção, também recomenda-se a conduta ativa. E se a vitalidade fetal não estiver preservada, a conduta deve ser sempre ativa. E, por fim, a idade gestacional. Normalmente, até recentemente, nós dividíamos a conduta frente a uma ruptura anteparto de membranas em 3 períodos. Entre 24 e 34 semanas, quando a conduta recomendada era uma conduta conservadora. Entre 34 e 37 semanas, que era uma conduta ativa imediata, se aguardava pelo menos 24 horas para que a paciente entrasse em trabalho de parto, e se isso não acontecesse, procedia-se à indução ou resolvia-se por via alta. Tem algum microfone dando interferência, eu acho que é o da Lorena. E
a conduta acima de 37 semanas, que era ativa e imediata, que nós não esperávamos e já tomava a conduta, seja por resolver por via alta ou fazer a indução do trabalho de parto. Na conduta conservadora, era recomendado de forma regular o internamento, o rastreamento de infecção, o antibiótico para aumentar o período de latência, o corticoide para aceleração da maturação pulmonar e a avaliação da vitalidade fetal. Eu vou fazer um pequeno parêntese na ruptura que ocorre com menos de 24 semanas, que ela sempre é problemática, porque nós passamos a viver um dilema ético do que fazer. Então, eu trouxe para vocês uma publicação de 2018 do Jornal Americano de Ginecologia e Obstetrícia, uma publicação francesa, onde foram acompanhadas 1.435 gestantes com ruptura anteparto de membranas. Dessas, 279 estavam entre 22 a 25 semanas e representavam 427 recém-nascidos. Perceba que tinha uma frequência elevada de gestação gemelar. Nesse grupo de 22 a 25%, de 22 a 25 semanas, a sobrevida que eles conseguiram foi de 51,7%. E a sobrevida se eleva à medida que nós elevamos a idade gestacional. Sai de 14% quando a ruptura ocorre com 22 semanas e chega a 75,8% quando a ruptura ocorre por volta de 25 semanas. Desses bebês que sobreviveram, apenas 38% foram para casa sem morbidade grave. Vejam, cerca de 48% faleceram e dos que sobreviveram, 62% tinham uma morbidade grave. E dos que não tinham morbidade grave, com 2 anos, 48% não tinham paralisia cerebral. Vejam que o prognóstico é muito ruim. Então, esses dados, apesar do dilema ético, o ideal era que nós pudéssemos fazer um aconselhamento adequado para as famílias que têm uma gestação nessa idade gestacional e elas pudessem decidir se gostariam, sabendo desses dados, de levar ou não a gestação adiante. E agora nós voltamos para a conduta entre 34 e 37 semanas, que era o que nós chamávamos de conduta ativa imediata. O que é que mudou nesse período? O que é que mudou em relação, numa comparação entre a conduta ativa versus a conduta conservadora? Uma publicação de 2017 da livraria Cochrane, que juntou 12 estudos, perfazendo 3.617 mulheres e 3.628 recém-nascidos. Nessa publicação, eles comparando conduta ativa versus conduta conservadora. A conduta ativa, ela esteve associada com elevação da síndrome do desconforto respiratório, com elevação da necessidade de ventilação mecânica, com elevação da frequência de internamento em unidade de terapia intensiva neonatal e se associou com a elevação da morte neonatal da ordem de 2,5 vezes. E não houve diferença, que era o que normalmente nós tínhamos medo, de sepse neonatal, o risco relativo, o intervalo de confiança contém a unidade, portanto, não tem significância estatística. Frequência de cultura positiva também não teve diferença, o intervalo de confiança contém a unidade. E não houve elevação da morte fetal com a conduta conservadora, porque o intervalo de confiança também contém a unidade. Portanto, com a conduta expectante, nós melhoramos os desfechos neonatais e não aumentamos as complicações
fetais. Em relação aos resultados maternos, era mais ou menos o que se esperava, houve uma elevação da frequência de coriaminonite da ordem de 50%. A conduta ativa também elevou a frequência de cesárea e a frequência de endometrite, porque como aumentou a frequência de cesárea, aumentou a frequência de endometrite. E os autores concluem com essa publicação que nas gestantes que têm ruptura anteparto de membranas com menos de 37 semanas, não há contraindicação de continuar a gravidez se a política da vigilância, como se faz com a idade gestacional mais precoce, fosse mantida. Uma outra publicação do Jornal Verde da Obstétrica and Gynecology de 2018 comparou a conduta expectante com a conduta ativa naquelas pacientes com ruptura antepartos de membrana no pré-termo tardio. Foram 8 estudos, é uma meta-análise, e juntou 3.203 gestantes. E o endpoint final do estudo era resultado neonatal adverso. E vocês lembram da orientação que a gente tinha dado na aula passada de como interpretar esse gráfico de meta-análise. Então, olhando o gráfico de meta-análise, essa linha vertical representa a unidade, tudo que tiver para o lado esquerdo significa benefício, tudo que tiver para o lado direito significa malefício. E o losango final representa o resumo da conduta. Então, percebam que o losango final, em relação ao resultado neonatal adverso, não atinge a linha vertical da unidade, mostrando que não tem diferença do resultado neonatal adverso, e a conduta expectante pode ser tomada na idade gestacional acima de 34, com menos de 37 semanas. Os outros resultados foram semelhantes à revisão sistemática publicada na Cochrane. E o artigo conclui que as mulheres com ruptura anteparto de membrana, a conduta expectante é uma conduta alternativa aceitável à conduta imediata ativa. Qual o caminho que nós devemos tomar depois dessas publicações? Nós vamos ver o que era que tem no UpToDate. Então, a publicação já de 2018, depois dessas 2 revisões sistemáticas, traz que o manejo expectante até 37 semanas é recomendado na gestante que tem ruptura anteparto entre 34 semanas e 36 semanas e 6 dias. Então, em virtude dessas 2 revisões sistemáticas, da publicação do UpToDate, atualizando sobre a conduta conservadora entre 34 e 37 semanas, o protocolo da maternidade escola, já naquela ocasião, em 2018, foi modificado e a conduta conservadora foi estendida. Antes era entre 24 e 34 semanas, passou a ser entre 24 e 37 semanas. Atualização dos protocolos conforme evidência científica sólida. Esse é o nosso papel. Esse é o papel da clínica obstétrica composta pela maioria dos staffs que estão presentes nessa live aqui hoje. Então, para resumir, entre 24 semanas e 36 semanas e 6 dias, a recomendação atual é que se tome conduta conservadora. E acima de 37 semanas, a conduta ativa, como já era recomendada anteriormente. Eu vou precisar do seu carregador, porque eu esqueci o meu. A Yane está com o microfone ligado. Em relação ao uso de corticoide, são essas 3 respostas que nós tentaremos dar ao final dessa fase agora da apresentação. Percebam que eu não vou falar muito
na conduta em relação à conduta expectante, em relação à frequência de repetição de exame, quando é que nós vamos interpretar leucograma, porque isso já é o dia a dia de vocês. Então, isso aí vocês já lembram. A publicação de 2017 da Cochrane sobre utilização de corticoide antinatal para acelerar a maturação pulmonar trazia a junção de 30 estudos que foram publicados até fevereiro de 2016, com 7.774 gestantes, 8.158 recém-nascidos. Nessa publicação, já há uma amostragem bem significativa que há uma redução importante quando se utiliza o corticoide da síndrome do desconforto respiratório, da ordem de 44%, da frequência de hemorragia intracraniana, da frequência de enterocolite necrotizante e um impacto sobre morte neonatal. Somente por isso já se justificaria a utilização do corticoide. E ainda se tem efeitos favoráveis adicionais, como a redução da persistência do canal arterial, a redução da frequência de displasia broncopulmonar, da retinopatia da prematuridade, da frequência de leucomalácia periventricular e da paralisia cerebral. Portanto, não há dúvida de que o corticoide ele deve sim continuar a ser utilizado para a aceleração da maturação pulmonar fetal. Então, aquela revisão publicada em 2017 da Cochrane, com os estudos publicados, lembrem, até fevereiro de 2016, era que todas as mulheres entre 24 e 34 semanas que tivessem risco de parto prematuro nos próximos 7 dias deveriam ser consideradas candidatas ao tratamento antinatal com corticoide. E o tratamento consistia na utilização de betametasona, 12 mg intramuscular, repetindo a cada 24 horas, num total de 2 doses. Ou dexametasona, 6 mg/m de 12 em 12 horas, 4 doses. E não havia nenhuma evidência de eficácia de outro esquema ou de outra dose, ou de outra droga, como hidrocortisona, por exemplo. E o que é que mudou? O que mudou foi que ocorreu uma publicação. Lembra que eu falei que a revisão sistemática só tinha estudos publicados até fevereiro de 2016. Exatamente em fevereiro de 2016, foi publicado um artigo numa revista de altíssimo impacto, que é o New England, um estudo randomizado em que foram acompanhadas 2.827 gestações com prematuro tardio, né? Entre 34 semanas e 36 semanas e 6 dias. Dessas, 1.427 mulheres foram randomizadas para utilizar betametasona e 1.400 para usar placebo. Os resultados mostram uma redução importante das complicações respiratórias graves, de taquipneia transitória do recém-nascido, da necessidade de uso de surfactante e de displasia broncopulmonar, sem que se tivesse diferença na frequência da incidência de coriaminonite ou de sepse neonatal. Apesar de, no grupo que utilizou betametasona, houve uma maior frequência de hipoglicemia neonatal. Isso precisa estar claro, porque precisa ser vigiado após o parto. E conclui esse estudo que a administração de betametasona naquelas mulheres que têm risco de parto pré-termo se justifica. Em setembro de 2016, o grupo de Vincenzo Pergello, um dos principais pesquisadores de prematuridade do mundo, publicou no British Journal de 2016 uma revisão sistemática e meta-análise dos trabalhos randomizados que utilizaram corticoide acima de 34 semanas e com menos de 37 semanas. Foram 6 estudos, e aí ele já traz o estudo do New England, com 5.698 mulheres, mostrando uma redução importante da frequência de síndrome de desconforto respiratório aguda, uma redução importante de taquipneia transitória
e uma redução importante de síndrome de desconforto respiratório aguda grave. Além de reduzir o uso de surfactante, da necessidade de ventilação mecânica e de O2 suplementar e a redução do tempo de UTI neonatal. Além da melhoria neonatal, houve uma redução considerável de custos hospitalares. Então, aqui é o gráfico de meta-análise mostrando que quando se fez a utilização de corticoide, houve uma redução importante da síndrome de desconforto respiratório, o risco da síndrome de desconforto respiratório. Vejam que o losango de resultado está do lado esquerdo da linha de unidade e também da frequência de taquipneia transitória do recém-nascido. O losango de resumo também se situa do lado esquerdo da linha vertical de unidade, mostrando que tem significância estatística. Esse quadro também é um resumo, mostrando uma redução de todos aqueles dados que nós falamos: síndrome de desconforto respiratório, síndrome de desconforto respiratório moderado e taquipneia transitória. E o estudo conclui que o uso de corticoterapia acima de 34 semanas está associado a uma redução da morbidade respiratória de todos os seus níveis e deve ser recomendado. Diante dessas publicações, a Sociedade de Medicina Materno-Fetal publicou uma recomendação em 2016, em que dizia, na primeira frase da sua publicação, que a medicina continua a evoluir, o que varia são as circunstâncias individuais. E recomendava nas mulheres que tivessem uma gestação única entre 34 semanas e 36 semanas e 6 dias e que tivesse risco de um parto prematuro nos próximos 7 dias, havia a recomendação de utilizar betametasona na dose que nós já conhecemos, 2 doses, 12 mg intramuscular, com 24 horas de intervalo entre elas. Depois dessas publicações, o Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, em agosto de 2017, também reconsiderou a sua recomendação da utilização de corticosteroides antinatais para aceleração da maturação pulmonar fetal, também definindo que todas as mulheres entre 24 semanas e 36 semanas e 6 dias, com risco de parto prematuro dentro dos próximos 7 dias, deveriam ser consideradas candidatas ao tratamento antinatal de corticoide. Por conta dessas recomendações, também nós atualizamos o protocolo da maternidade escola e passamos a utilizar o corticoide entre 24 semanas e 36 semanas e 6 dias. Portanto, entre 24 semanas e 36 semanas e 6 dias, o corticoide também é recomendado. Vejam como a medicina é cíclica. A medicina é a ciência das condutas, das recomendações que podem muitas vezes serem transitórias. Em março de 1994, um simpósio internacional sobre o uso de corticoide já dizia que o corticoide antinatal deveria ser indicado em todas as mulheres com risco de parto prematuro, com raras exceções, e não definia especificamente a idade gestacional. E hoje nós temos evidência científica que mostra que entre 24 semanas e 36 semanas e 6 dias, o corticoide é indicado. Então, para finalizar, eu brinco sempre que eu prefiro ser uma metamorfose ambulante de que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então, sempre que se tenha uma evidência científica sólida, nós vamos atualizar os nossos protocolos e trazer a melhor recomendação para conduzir de forma adequada as gestantes na nossa instituição. Então, quero agradecer a presença de todos, agradecer a presença do Erlânio aí na